Covid-19 vacina nas últimas 24 horas foram registados 33 óbitos. Números animadores numa altura em que prossegue a vacinação. Só nos últimos 2 dias foram aplicadas 10% do total das vacinas de Covid-19 dadas até agora, o que significa que hoje temos mais vacinados em Portugal do que o total de infectados. Ontem foram aplicadas mais 40 mil vacinas, num total já de 837.887 doses inoculadas. Segundo os dados do Governo, o plano de vacinação em Portugal decorre em linha com a média da União Europeia. Começou há 2 meses o processo de vacinação em Portugal e, de acordo com o Ministério da Saúde, o país está acima da média europeia com 7,5 doses administradas por 100 habitantes. 88.299 profissionais de saúde que fazem parte do grupo prioritário já têm a vacinação completa. A 23.206 foi administrada a primeira dose. Quinta-feira foi o dia com mais doses de vacinas administradas em Portugal, 44.688. 129.519 pessoas de estruturas residenciais e da Rede Nacional de Cuidados Continuados já receberam as 2 doses e 71.303 aguardam a segunda toma. As vacinas ainda não chegaram aos lares onde há surtos. Os números que eu tenho números de ontem, ou melhor, de anteontem. Havia surtos havia 307 surtos em lares, ou melhor, lares, 307 lares com surtos, das naturezas variadas. O que significava que havia cerca de 6.900 utentes com Covid, bastantes trabalhadores também com Covid. 66% em concreto de surtos são exatamente em Lisboa e Val do Tejo. No norte há menos, no norte neste momento estão 9 surtos a decorrer. De acordo com as estatísticas, Portugal é o país da Europa com menos óbitos em lares. Há 27% do conjunto de óbitos são em lares, enquanto, por exemplo, no Reino Unido são 33,3%, na Espanha 44%. Portugal recebeu até agora 1.034.970 doses de vacinas. 27.300 foram entregues às regiões autónomas. Destas foram até agora administradas 574.062 primeiras doses e 263.825 segundas doses. O país é agora o 30º do mundo com mais doses administradas. 140 pessoas foram impedidas de viajar nos aeroportos portugueses, não apresentavam os motivos válidos necessários para poder sair do país. O Governo decidiu que se mantêm suspensas até 16 de março as ligações aéreas entre Portugal, Brasil e Reino Unido. Para 140 pessoas, a viagem terminou antes de começar. Foram impedidas de embarcar por não apresentarem motivos válidos. Motivos de saúde, motivos de serviço, motivos de reunião familiar ou reagrupamento familiar ou razões excepcionais, situações de funerais. A operação do CEF e da PSP aconteceu nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, entre 31 de janeiro e 25 de fevereiro. Os agentes identificaram também 744 passageiros que, à chegada a Portugal, não traziam teste negativo à Covid-19. 94 deles de países terceiros. Na sua maioria vêm dos países PALOP, de língua portuguesa oficial, uma vez que há alguma dificuldade na realização de testes em África, naqueles países, e por outro lado, nesse âmbito não é aplicável à companhia aérea a contraordenação. Quem chega sem teste feito tem de fazê-lo no aeroporto. A obrigatoriedade de teste já surge no ano passado com os voos de proveniência não Schengen. Os voos com proveniência de Schengen foi uma obrigatoriedade introduzida já no ano 2021. O Governo vai prolongar até dia 16 de março a suspensão dos voos comerciais e privados com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido. Só são permitidos voos humanitários de repatriamento. Já as ligações aéreas com a União Europeia e os países do espaço Schengen estão autorizadas. Para os restantes países, só as exclusivamente essenciais.
Esta noite um avião da TAP parte de São Paulo com destino a Lisboa, tem cerca de 300 passageiros. É o primeiro voo de caráter humanitário organizado pelo governo português após o cancelamento das ligações aéreas entre os dois países. A reportagem é do correspondente no Brasil, Pedro Sá Guerra. Com horas de antecedência, começaram a chegar ao aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Foram dias de muita incerteza que justificam a ansiedade de quem vai finalmente regressar a Portugal. Como podem ver, os balcões da TAP ainda se encontram encerrados. Foi uma semana muito difícil para quem esperou para ser chamado para este voo e neste momento ainda se aguarda neste aeroporto com muita ansiedade, nervos, né? Infelizmente, muita gente não conseguiu embarcar neste voo pelos preços das passagens serem caros. Tenho comigo uma colega que pagou 900 euros para poder embarcar neste voo, tem necessidade de voltar a Portugal, teve que o pagar, enfim, mas ainda se vive momentos de ansiedade. Será que é desta que é de vez? A gente ainda não sabe, porque ainda não estamos dentro do avião, aguardamos chegar dentro do avião para poder chegar a Portugal. Apesar da partida estar prevista para as 19h45, hora de Brasília, mais 3 horas em Portugal continental, os passageiros já estavam prontos para viajar ao final da manhã deste sábado. Infelizmente não foi todo mundo que conseguiu, ficou muita gente ainda sem voltar por causa dos preços, né, que a TAP colocou e pronto, só queremos voltar para casa porque temos despesa, temos família. Nem todos tiveram a mesma sorte de Nicole e de Anderson. Há ainda perto de 300 pessoas que querem regressar. O governo português equaciona agora organizar um novo voo. Há ainda portugueses que ficam por aqui, há o despacho que é prorrogado e há uma intenção de ponderar, não é verdade, a realização de mais voos ou voo de características idênticas a este que vai sair hoje no futuro. Este avião da TAP está lotado, são cerca de 300 passageiros e a chegada a Portugal está prevista para o início da manhã deste domingo. André Veloso e Pedro Sá Guerra, a RTP no Brasil. João Loureiro confirma à RTP que estava no avião que transportava 578 kg de cocaína no Brasil. A TAP vai aplicar um layoff já a partir de segunda-feira e durante um ano, uma medida que não impede o despedimento coletivo, possibilita a redução dos períodos de trabalho e suspensão de alguns contratos. Este layoff não vai provocar, no entanto, mais reduções de salários, para além das que estavam já previstas. Pilotos e tripulantes aprovaram os acordos de emergência. Depois dos acordos de emergência aprovados, a TAP avança com o layoff clássico. Por comparação com o simplificado, o layoff clássico não impede um eventual despedimento coletivo. A TAP diz que esta medida possibilita uma redução dos períodos normais de trabalho ou a suspensão de contratos, mas sublinha que não representa uma redução da remuneração para os trabalhadores, para além da prevista nos acordos de emergência. O layoff começa já esta segunda-feira e vai vigorar por 12 meses. O anúncio surgiu logo que foi conhecida a aprovação dos acordos de emergência pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Os tripulantes de cabine votaram no sim de forma expressiva, com 1.886 contra 377. O Sindicato do Pessoal de Voo considera importante ter sido alcançado um acordo, mas continua com reservas quanto ao futuro. Esta pandemia veio-nos tirar toda a tranquilidade e toda a nossa, enfim, a nossa normalidade, a nossa função, a nossa profissão, na nossa empresa, e é claro que os tripulantes estão bastante apreensivos, aliás, como todos os trabalhadores. Horas antes, os pilotos tinham também aprovado o acordo de emergência, ainda que numa votação mais renhida, com 617 a favor e 576 contra, uma diferença de 41 votos. O governo congratulou-se pela aprovação dos dois sindicatos, juntando-se aos 12 que já o tinham feito.
O Ministério das Infraestruturas e Habitação elogia o sentido de responsabilidade demonstrado por todos os sindicatos e pelos seus trabalhadores pela forma como este processo de negociação, primeiro, e de ratificação interna, depois, foi conduzido ao longo do último mês e meio. Com a entrada em vigor destes acordos, a TAP evita um regime mais gravoso para os trabalhadores. Assim, terão que sair 200 pilotos em vez de 500 e 166 tripulantes em vez dos 750 previstos. Os cortes salariais de 25% aplicam-se acima dos 1.330 euros e não dos 900 euros. No caso dos pilotos, este corte é de 50%. No total, devem sair da TAP mais 800 trabalhadores. A empresa poderá até não registar qualquer despedimento se houver um número suficiente de adesões às medidas voluntárias e se a recuperação do mercado arrancar de forma expressiva. Catarina Martins pede a António Costa que prolongue de imediato as moratórias para travar uma vaga de despejos e falências. No comício dos 22 anos do partido, a líder do Bloco de Esquerda avisa que é uma decisão que não pode esperar porque a crise ainda vai durar. A crise está longe do fim e há uma vaga que preocupa Catarina Martins. A líder do Bloco de Esquerda faz um pedido a António Costa. Não espere que seja tarde demais. Não espere pelo início dos despejos e das falências. As moratórias têm de ser estendidas já. Os planos de reestruturação das dívidas têm de ser iniciados já. Porque se as moratórias acabarem antes de se iniciar a recuperação económica, teremos uma nova vaga e esta será a vaga dos despejos e das falências. As moratórias terminam no final de março para milhares de famílias e empresas. Catarina Martins quer que o apoio se estenda enquanto durar a pandemia. O tema marcou o comício virtual que assinalou os 22 anos do partido. Sem o Bloco, Portugal seria muito diferente. O Bloco é o partido que nunca ficou à espera. Se a elite económica anda há 22 anos incomodada com o Bloco de Esquerda, é porque estamos a fazer o nosso trabalho. O Bloco trouxe esquerda à esquerda. O encontro virtual lançou também o debate das eleições autárquicas com a aprovação da estratégia do Bloco de Esquerda. Catarina Martins não adiantou detalhes. Sabe-se apenas que o partido vai apresentar-se em todo o país com listas próprias, abertas à participação de independentes. Poderá renovar coligações ou apoio a movimentos de cidadãos, mas exclui coligações pré-eleitorais com partidos de direita ou com o PS. Jerónimo de Sousa insiste que os pais com filhos em casa até aos 16 anos devem ter apoios a 100% imediatamente e com efeitos retroativos por causa da pandemia. A exigência ao governo foi feita num encontro sobre teletrabalho, onde o PCP defendeu ainda um plano de desconfinamento para o país que deve ser feito setor a setor. Fizeram uma pausa no teletrabalho. Desta moderna forma de exploração em que o trabalhador, para trabalhar, pasmem-se, tem de dar os meios de produção. Fiz as contas e estou em casa há 339 dias. 339 dias em que a minha empresa não paga água, mas eu pago. Não paga luz, mas eu pago. É-nos exigido produzir mais e mais, até mesmo do quanto estamos no nosso local de trabalho. E ao mesmo tempo, temos de estar a tomar conta de uma criança. Jerónimo de Sousa ouve a experiência de quem tem vivido e trabalhado sem sair de casa. Diz que os apoios aprovados recentemente são curtos e exige mais ao governo. O pagamento de salário é 100% a quem está em assistência a filhos até aos 16 anos, enquanto as escolas se mantiverem encerradas. Voltamos a desafiar o governo a resolver esta situação imediatamente e com efeitos retroativos, sem discriminações. O tempo, insiste o PCP, não é de poupar ajuda a quem precisa. Paralelamente, é preciso planear e definir área a área, setor a setor, como se regressa à vida, garantindo condições de segurança a todos. O custo social e económico do prolongamento do confinamento é insuportável para o país, a curto, a médio e a longo prazo. Para o PCP, o confinamento não pode continuar a ser a regra, mas sim a exceção, assim como os avanços da tecnologia não podem continuar a pôr em causa os direitos dos trabalhadores em nome do lucro das empresas. A Europol disponibilizou-se para investigar alegados crimes de ódio do Chega, revelação de Ana Gomes, na RTP,
depois de ter feito um pedido de legalização do partido e de ter feito também uma denúncia à agência que junta polícias criminais dos 27 Estados da União Europeia. André Ventura repudia as palavras de Ana Gomes, promete manifestações de rua para protestar contra a intenção de ilegalizar o Chega. A Europol está disponível para investigar crimes de ódio alegadamente praticados pelo Chega. A afirmação é de Ana Gomes. Ainda há 2 dias recebi uma resposta da diretora executiva da Europol dizendo que nos termos do seu mandato, se for isso considerado útil pelas autoridades portuguesas, naturalmente que estão prontos para ajudar as autoridades portuguesas, porque naturalmente que eu levantei questões que se relacionam com suspeitas de ligações internacionais e de atividades internacionais criminais. Na Madeira, onde espera um crescimento dos resultados do partido, André Ventura responde. Eu queria repudiar veementemente as declarações da doutora Ana Gomes em relação à eventual ilegalização do Chega e a uma eventual colaboração policial internacional que estará em curso para ilegalizar o Chega ou para investigar o Chega. Nós não temos nada a esconder, estamos perfeitamente à vontade. Ana Gomes já enviou uma carta à Procuradora-Geral da República onde pede a ilegalização do Chega. André Ventura tem vindo a fazer ameaças racistas e instigadoras de violência contra minorias. Defendeu publicamente a pena de morte, admitiu a pena de amputação de mãos e a necessidade de uma ditadura de pessoas de bem. André Ventura anunciou para breve uma manifestação para protestar contra as intenções de ilegalizar o partido. Pretendemos dizer ao poder político em Portugal, ao poder judicial, ao poder público, que não se ilegaliza meio milhão de pessoas. Não se ilegaliza um dos maiores partidos portugueses. Lucília Gago não comentou até hoje a participação de Ana Gomes, limitou-se a reconhecer que a tinha recebido e está a analisar. Os autarcas independentes exigem que os partidos mudem a lei eleitoral até 31 de março. Dizem que as regras que regem as candidaturas dos cidadãos são inconstitucionais. Esperam não ter que criar um partido para concorrer às próximas autárquicas. Vieram de vários pontos do país para reafirmar que, tal como está, a lei não serve. 14 dos 17 autarcas independentes estiveram esta manhã reunidos em São João da Pesqueira. Querem ver modificadas as alterações introduzidas à lei eleitoral e que foram aprovadas pelo PS e pelo PSD no último verão. Exigimos que até ao dia 31 de março a alteração das inconstitucionalidades que a alteração da lei trouxe e que seja possível aos grupos de cidadãos e eleitores concorrer a todos os órgãos autárquicos de um mesmo concelho, à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e a todas as Assembleias de Freguesia. Foram os partidos que criaram este problema, pelo que devem ser os partidos a resolvê-lo. O PS já mostrou abertura para atender às reivindicações dos autarcas. Está disposto a simplificar a recolha de assinaturas, eliminar a proibição do uso de sigla e símbolos de movimentos independentes nas freguesias. O projeto de lei deve ser entregue no início da próxima semana no Parlamento. Rui Moreira, autarca do Porto, quer acreditar na boa vontade dos partidos. Nós acreditamos na boa vontade e na palavra das pessoas. De outra maneira, nós já explicamos qual é o caminho que poderemos ter que seguir, que não queremos. Porque a nossa essência, vamos lá ver, os partidos são sal da democracia, mas os cozinhados não se fazem apenas com sal. Nós, se calhar, somos também um bocadinho a pimenta da democracia e nós queremos continuar a ser diferentes. Os autarcas independentes dizem que não querem ser obrigados a criar um novo partido político para contornar um eventual bloqueio das candidaturas. Já decidiram pedir uma audiência aos partidos, com assento parlamentar, para discutir o assunto. Voltam a reunir a 31 de março em Porto Alegre para aferir se as condições mínimas exigidas são ou não acatadas. O encerramento de fronteiras entre Portugal e Espanha o ano passado provocou prejuízos superiores a 92 milhões de euros. Foram assim afetados 26 municípios portugueses e também galegos. Um investigador da Universidade de Vigo garante que os danos económicos serão ainda muito mais graves no segundo encerramento das fronteiras. O investigador da Universidade de Vigo fez as contas e chegou a números assustadores para o Alto Minho. No que é o Alto Minho e os concellos galegos do Minho, que são 9, que estarían entre Camiña e Melgaso a fronte do río, eso en conxunto, en facturación, serían por volta de 92 milhões de euros. O estudo abrange os 26 municípios do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial do Rio Minho,
com resultados demolidores. Porque esta fronteira é só a quinta fronteira mais movimentada do país, no conjunto das 64 fronteiras, e por aqui passam diariamente centenas ou provavelmente 1 milhar de trabalhadores. Que sentido faz fechar unha ponte, facer andar a xente 1 hora, dar a volta para chegar ao mesmo ponto onde ten que ir traballar, xente moitas veces con salarios baixos, que representa un esforzo grande económico poder ir ao seu traballo e teñen a obriga de estar lá. Para o atual fecho de fronteiras, Xavier Covas garante prejuízos ainda mais elevados. Vamos a falar de 355.000 persoas a pasar pela ponte. Con pasar 15 minutos de ida, 15 de volta, perderanse quase 180.000 horas de traballo. O catedrático de Vigo considera que fechar fronteiras também não ajuda a conter o vírus. Nesta altura, o vírus está nas dúas partes do río, portanto non protexes cando xa tens feches perimetrais, non protexes por fechar a fronteira. Fechar esta ponte na que estamos aquí ao lado é como se dixéramos en Lisboa: vou fechar a ponte 25 de abril, a xente pasa na ponte Vasco da Gama e ten que presentar o billete de identidade. Entón, quen ten que ir traballar, ao final ten que ir igual, e vai pasar igual, e leva o mesmo vírus, se é que ten. O vírus passa na mesma, diz Xavier Covas, se as fronteiras continuarem encerradas. A crise económica na euro-região norte de Portugal e Galiza é que vai ficar cada vez mais descontrolada. E as novas variantes do coronavírus e o ressurgir da pandemia em diversos países forçaram a um reforço das restrições um pouco por todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde admite que a produção de vacinas está aquém do previsto, mas condena os países que tentam agora furar o acordo de distribuição global. O ritmo de novos casos volta a agravar-se em todos os continentes, quando o total de contágios desde o início da pandemia já ultrapassa os 113 milhões à escala mundial. It's not the time to relax. We have to keep washing our hands, staying socially distanced, and for God's sake, wear your mask. Wear your mask. It's not a political statement. Um apelo reforçado por denúncia da Organização Mundial de Saúde. We need to accelerate the supply and distribution of vaccines, and we cannot do that if some countries continue to approach manufacturers who are producing vaccines that COVAX is counting on. Um alerta lançado quando diversos países são forçados a reimpor restrições após o alívio destas relançar a pandemia, como é o caso da Polónia e da República Checa, um dos países da Europa mais atingidos. Já chápu, že je to obrovská zátěž pro nás všechny a nám to nedělá radost. Ale pokud to neuděláme, tak celý svět uvidí Bergamo v Čechách. Protože náš zdravotnický systém zkrátka to nebude schopen ustát. Do outro lado do mundo é reimposto o confinamento na segunda maior cidade neozelandesa. That is why Cabinet met this evening and made the decision that Auckland will need to move to Alert Level 3 for a period of 7 days. Aos 71 anos, António Guterres escolheu uma escola de um dos bairros mais desfavorecidos de Nova Iorque para receber a segunda dose da vacina. But you feel that people are more and more understanding the need to be vaccinated? I think more and more, right? We also want to return to normal. I think people are also really versed in their community and as a community rule, just like wearing our mask. Um exemplo de confiança de Guterres nas novas vacinas, dias após anunciar a candidatura a segundo mandato de secretário-geral das Nações Unidas. Preparam-se os testes Covid nas escolas portuguesas. Todos os trabalhadores das escolas vão ser testados regularmente de 2 em 2 semanas. Dentro de minutos começa mais um grande clássico. O Porto, segundo classificado, recebe o líder Sporting. Os Leões têm 10 pontos de vantagem e, apesar de não assumirem isso, começa já a sonhar com um título que foge há 19 anos. Boa noite, Marco Hélio. Vamos então à constituição das equipas. Faltam poucos minutos, imagino que começa a subir a tensão por aí.
Olá João, muito boa noite. Atenção lá dentro do estádio, cá fora, como já sabe, esta pandemia impede que haja adeptos. É impensável nesta altura não ouvirmos quase viva alma. Vamos apenas ouvir a instalação sonora do estádio do Dragão e estamos a cerca de 5 minutos do arranque desse Futebol Clube do Porto Sporting. Olhando às escolhas dos treinadores, não há novidades, não há surpresas nos 11 escalados por Sérgio Conceição e por Ruben Amorim. Começamos pela equipa da casa, pelo Futebol Clube do Porto, que vai ter Marchesin na baliza, depois Manafá defende à direita, Zaidu à esquerda, Pepe e Mbemba a dupla de centrais. Daí para a frente, meio campo, Sérgio Oliveira, Uribe, Corona, Otávio, Mehdi Taremi e Moussa Marega são as unidades mais avançadas deste Futebol Clube do Porto, que procura os 3 pontos que o deixem mais próximo a 7 do líder Sporting. A equipa do Ruben Amorim chega ao Dragão ainda sem derrotas, 17 vitórias, 3 empates em 20 jornadas do Campeonato Nacional. Este é o 11 escolhido pelo técnico dos